Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo a gente vai falar mais uma vez sobre alguns aspectos de gestão de projetos de IA, né? E mais especificamente vamos falar sobre como avaliar a qualidade de modelos de projetos e produtos de IA, tá? Se você ainda não me conhece, eu sou o Igor Albert e aqui no canal da JIT Educação a gente fala de vários temas e um deles também é inteligência artificial. Então, se você está interessado nisso, não deixe de se inscrever e acompanhar os nossos conteúdos por aqui. Então, se inscreve, deixa o like e deixa comentários também, é sempre muito bom ler vocês. Pois bem, então hoje a gente vai explorar alguns aspectos sobre métricas de qualidade de modelos de IA. Porque pense o seguinte, você é um profissional que trabalha com inteligência artificial, desenvolve projetos de inteligência artificial ou fica mais na parte de gestão, análise de sistemas de inteligência artificial e se depara com uma entrega para um cliente, precisa avaliar, precisa se perguntar se aquele produto está bom o suficiente, né, para a demanda que foi solicitada. Então, como avaliar isso? Como pensar nisso? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, vamos lá. Ahm, as questões que se colocam, né, para a importância desse tema, para a importância dessa discussão, em primeiro lugar, é justamente essa, né? Como saber se um modelo ou produto de inteligência artificial é bom, né? E é bom o suficiente para aquele cenário de aplicação em que a gente foi demandado para atuar, né? Então, a gente precisa se fazer essa pergunta. Métricas de qualidade são imprescindíveis. Métricas de qualidade são imprescindíveis, sobretudo, por dois pontos. Primeiro, é de fato avaliar se aquele produto atende às necessidades do cliente, né? E segundo, é para formalizar uma entrega para o seu cliente, né? Então, se eu entrego um produto, eu preciso especificar mesmo que em linhas gerais, qual é a qualidade daquele produto que está sendo entregue? Ou se eu sou uma pessoa que contrata inteligência artificial, eu também preciso me perguntar qual que é a qualidade daquele produto que eu estou recebendo. Então, essa é uma pergunta relevante que se coloca também. As métricas, isso aqui é um ponto fundamental que as pessoas em geral elas não compreendem, mas que é uma questão realmente muito importante. As métricas, elas não são do modelo. Elas medem um modelo interagindo com uma base de dados. Então, a gente, claro, abusa um pouco da linguagem e fala: esse modelo tem acurácia de 90%, 95%. A gente abusa um pouco da linguagem falando isso. Por quê? Porque esse modelo ele tem essa qualidade interagindo com uma determinada base de dados. E é aí que entra uma grande discussão, que é o seguinte: se essa base de dados que você usa para treinar e para avaliar o seu modelo não for condizente com aquele cenário em que você vai de fato utilizar o modelo de inteligência artificial, essas métricas que você está construindo, elas têm pouca importância, tá? A gente vai trabalhar com um exemplo aqui hoje, mas só para já adiantar algumas coisas, né? Pense o seguinte, você está trabalhando em um modelo de reconhecimento facial, você faz o treinamento todo desse modelo em uma base de pessoas americanas, sobretudo majoritariamente 90% brancas e adultas. E você vai aplicar isso numa creche, tá? Onde a gente tem crianças e uma creche brasileira. Crianças, uma população negra bastante relevante, uma população parda bastante relevante. Então, se eu avalio o meu modelo dizendo que ele tem 95% de acurácia nessa base de americanos adultos, essa métrica ela dificilmente vai se encaixar, ela vai ser trazida de forma literal para quando eu aplicar no meu cenário de uso, que é na creche brasileira. Por quê? Porque a base original que eu utilizei para treinar e avaliar o modelo, ela não tem nada a ver com o cenário que eu vou utilizar o modelo, tá? Então, esse é um ponto que precisa ser muito bem avaliado para a gente não cometer alguns deslizes aí no desenvolvimento de produtos de inteligência artificial, tá? Ah, e aí entra o que a gente acabou de falar, que é mudar o contexto de aplicação pode afetar o desempenho do modelo, né? Se eu tenho um modelo que performa muito bem em um cenário, esse reconhecimento facial em um cenário de adultos, brancos, se eu mudar de contexto, se for para adultos negros, ele pode ter um desempenho diferente. Se for para crianças
pode ter um desempenho diferente. Se for para pessoas indígenas, pode ter um desempenho diferente. Então, mudar o contexto da aplicação pode trazer resultados diferentes. Claro que em alguns cenários, né, e sobretudo quando se trata de empresas muito grandes que desenvolvem inteligência artificial, eles geralmente cuidam para fazer treinamentos mais cuidadosos e avaliar as populações que eles têm como público-alvo de uma forma mais geral. E aí o modelo vai dar conta, muitas vezes, de lidar com toda essa diversidade. Mas essa é uma questão que se coloca, né? Sobretudo para as empresas menores ou para as pessoas que estão desenvolvendo inteligência artificial, alguns pontos de atenção que precisam ser cuidados, beleza? A gente vai trabalhar com um exemplo de reconhecimento facial que fica mais fácil de a gente materializar o que a gente vai falar aqui hoje. Então pensa no seguinte, a gente tem um sistema que atua da seguinte forma. O usuário ele informa sua identidade, por exemplo, o João. E como que ele informa a identidade? Ele aponta uma carteirinha ou ele digita um código, algo nesse sentido. E aí o sistema utiliza uma webcam ou uma câmera qualquer para capturar uma foto ou um vídeo daquela pessoa que se apresenta. Então veja bem, eu posso chegar lá, né, e dizer eu sou o Igor, né, digitar um código, uma matrícula, e aí eu me apresento para a câmera para ele me reconhecer. Só que o que pode acontecer também? Pode acontecer de que o meu colega João, ele digite o meu código, ou seja, ele está se apresentando como Igor, e aí ele vai mostrar o rosto dele na câmera. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Pode ser que uma pessoa digite o código errado e aí ele está se apresentando como outra pessoa também por engano e a câmera também vai fazer o reconhecimento dele. Então, existem todos esses cenários que podem acontecer e que precisam ser considerados. Aí o sistema vai avaliar a foto ou o vídeo recebido, vai comparar essa foto ou esse vídeo com a foto armazenada do João na base. Então, no caso, eu sou o Igor, me apresento como Igor, a câmera vai capturar a minha face e aí ela vai comparar com a foto que tem armazenada do Igor lá na base de dados. E podem acontecer dois cenários, que é não autenticar, ou seja, essa pessoa que está se apresentando para a câmera não se assemelha ao Igor que está armazenado na base, ou pode ser que esteja correto, né? Que a pessoa que se apresenta na câmera é a pessoa que ele diz ser, de fato, e aí eu autentico essa pessoa, tá? E aí essa pessoa pode ter acesso a um ambiente, ou então acesso a um sistema, por aí vai. Então esse é um sistema de reconhecimento facial que a gente vai utilizar de modelo para avaliar, para discutir aqui hoje, tá? Pense que, para desenvolver esse sistema, a gente vai utilizar uma base de dados que se chama LFW. É uma base aberta, tá? Ela está disponível nesse link aqui. O nome dela é Labeled Faces in the Wild. E aí tem pessoas do mundo inteiro, né? Por exemplo, Jack Chan aqui. E cada uma tem uma quantidade de fotos. Por exemplo, 13 fotos, uma foto e duas fotos aqui da Jaqueline. Por aí vai, tá? Então, essa é a base de dados que vai ser utilizada para treinar e avaliar o modelo. Então, a gente precisa precisa pensar se essa base ela vai dar conta de representar o cenário de aplicação que a gente está interessado. Veja que a base de treino, e na verdade essa é uma informação trazida lá no link, se você clicar você vai ver essas informações, ela não possui muitos exemplos de pessoas negras nem idosas. E vem uma pergunta, e se o cenário de aplicação for em um lar de idosos em que a maior parte das pessoas seja negra? Aí já começa a se desenrolar um desafio, né? Porque se eu treino em uma base de dados em que eu não tenho muitas pessoas idosas nem negras, dificilmente esse sistema vai funcionar bem no meu caso de uso. Então, mesmo que eu meça métricas nessa base LFW e essas métricas sejam muito boas, pode ser que no meu cenário real esse sistema tenha muita dificuldade de ser aplicado, tá? Então, essa é uma pergunta que uma pessoa que esteja desenvolvendo inteligência artificial, ela precisa se fazer, ela precisa avaliar, beleza? Então, as métricas de qualidade, elas vêm justamente para nos ajudar a tomar decisões quanto à qualidade do que a gente está desenvolvendo, do que a gente está entregando.
Só há duas alternativas para esse modelo que a gente está discutindo aqui: autenticar ou não autenticar. Para as métricas clássicas de qualidade, que são essas que a gente vai falar aqui, são mais relacionadas a problemas de classificação, né? A gente vai construir uma matriz que se chama matriz de confusão. E essa matriz de confusão ela vai ser a base para a gente calcular essas métricas. Então vamos dar uma olhada nela. Essa matriz de confusão ela vai colocar lado a lado a resposta real ou a resposta esperada e a resposta do modelo. Então veja, por exemplo, que em um determinado caso, que era autêntico, o modelo respondeu como autêntico. Então, o modelo responde como positivo e está verdadeiro, beleza? Ou seja, o Igor informou seu código certo e se apresentou à câmera. Então, ele é autêntico, né? E o modelo respondeu como autêntico, beleza? Esse segundo caso aqui, a resposta real era não autêntico e o modelo responde como autêntico. Então, o modelo responde como positivo, só que tá falso. Qual que é esse caso? Eu digitei meu código errado, eu digitei o código do João e me apresentei à câmera. Então, eu tenho a imagem do Igor e o código do João. Não é autêntico. Essa era a resposta esperada. Só que o sistema me reconheceu como João. Reconheceu a minha face como João. Então, a resposta esperada era não autêntico e a resposta do modelo foi autêntico. Então, por isso que foi positivo, o modelo responde como positivo, só que está falso. Um terceiro caso é que a resposta esperada é autêntico e o modelo responde como não autêntico. Então, eu sou o Igor, digito meu código certo, me apresento à câmera, mas o sistema não me reconhece. Então, ele não responde como não autêntico, só que na verdade eu sou autêntico, né? Então, isso aqui, o modelo responde como negativo, só que ele está errado. É falso. E o último caso é a pessoa não autêntica e o modelo responde como não autêntico. Então, eu digo que eu sou João, me apresento à câmera, eu sou o Igor, né? E o modelo reconhece que eu não sou autêntico. Então, o modelo acerta. Ele deu um negativo e esse negativo está verdadeiro, que era o esperado mesmo, tá? No total, então, aqui a gente tem 30 casos neste exemplo. Claro que para desenvolver um modelo de inteligência artificial, 30 casos provavelmente é muito pouco, né? Para a gente experimentar. Mas aqui é só para a gente entender as métricas de qualidade mesmo. A primeira métrica, e talvez a mais comentada, é a métrica de acurácia. A métrica de acurácia é a quantidade de acertos em relação ao total de experimentos realizados. Então, a acurácia são os verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos, ou seja, é tudo que o modelo acertou dividido pelo total. No nosso exemplo da matriz de confusão, o que ele acertou são esses aqui, autêntico e verdadeiro negativo, né? Então, são 25 no total de 30 casos, e dá 0,83. O que isso quer dizer? Que em 83% das tentativas o modelo vai acertar. Então veja que esse tipo de número já vai nos dando algumas pistas. Será que isso é suficiente para mim? Será que está pouco? Porque se eu acerto só em 83% dos casos, pode não ser suficiente para um sistema que vai permitir a entrada das pessoas, né, no local. Então, eu preciso avaliar isso. Uma segunda métrica clássica é precisão, que indica o percentual de acertos dentre os casos indicados como autênticos. Então, a precisão é o número de verdadeiros positivos dividido por verdadeiros positivos mais falsos positivos. Ou seja, dentre tudo que o sistema indicou como autêntico, quanto ele acertou. Então, o que ele indica como autêntico é essa linha aqui, né? 10 mais 2, né? 12. Só que, na verdade, ele só acertou 10. Ou seja, ele teve um acerto de 83%. Então, quando o sistema disser que é autêntico, ele está acertando 83% das vezes. Então, veja, em 17% das vezes que o sistema indica autêntico, ele pode estar errado, né? Então, esse também é um problema. Opa, se de 100 pessoas, 17 tentarem entrar no recinto, entrar no recinto e elas forem impostoras e conseguirem entrar, isso é um problema para mim, né? Recall, ou revocação no português, é o cálculo da quantidade de autênticos reais que o modelo conseguiu identificar corretamente na amostra. Então, recall é a quantidade de verdadeiros positivos
sobre verdadeiros positivos mais falsos negativos. Ou seja, de todos os autênticos que se apresentaram ao sistema, quantos que ele acertou? E aí os autênticos que se apresentaram ao sistema são essa coluna, 10 mais 3, 13, né? E ele acertou 10, então ele acertou 77%. Então, dentre todas as autenticações verdadeiras, né, que se apresentam para o sistema, ele acerta 77% das vezes. E F1 Score, ele busca unificar recall e precisão em uma métrica só para simplificar. Então, é 2 vezes precisão vezes recall dividido pela soma dos dois. Como a gente já calculou ambos, né, isso aqui dá 0,8. Agora também é importante a gente entender que, apesar dessas métricas clássicas, né, em problemas de classificação, e lembrando que outros tipos de problemas a gente vai ter outras métricas também, mas cada contexto de aplicação pode ter suas próprias métricas. Por exemplo, no contexto de reconhecimento facial, a gente tem métricas específicas também, das quais eu vou destacar duas, FMR e FNMR. Vamos falar um pouco disso. Em determinados domínios ou tipos de problemas, pode ser necessário avaliar outras métricas mais específicas. Por exemplo, nesse sistema de reconhecimento facial, qual o impacto de pessoas impostoras serem reconhecidas pelo sistema e adentrarem no local? Se eu tiver um número que me indique isso, a quantidade de impostores que eu autentico no meu sistema, eu posso ter um indicador importante para tomada de decisões também. Então é disso que a gente vai falar agora. A primeira métrica é FMR, que é False Match Rate, no português, taxa de correspondência falsa. E ela avalia o quão suscetível o sistema está a aceitar uma pessoa impostora como autorizada. Então, o foco dessa métrica é avaliar a quantidade de falsos positivos. Então, qual a quantidade de falsos positivos sobre o total? Lembrando que falso positivo é aquele que o sistema indica como autêntico, mas ele não é autêntico, né? São justamente os impostores. Então, neste caso aqui, está dando 2 sobre 30, ou seja, 7%. Em 7% dos casos, o meu sistema ele autentica impostores, né? Esse número ele pode ser grande. Talvez se ele ficasse entre 1 e 2% fosse o ideal, né? Porque se de cada 100 pessoas, 7 conseguirem adentrar o local sem nem estarem vinculados àquela entidade, né? Pensando em um asilo em que as pessoas são mais vulneráveis, isso pode ser um problema muito grande. Então veja que essa métrica dá esse tipo de indício para a gente. E outra métrica importante nesse tipo de caso de uso é a FNMR, False Non-Match Rate, que é taxa de não correspondência falsa. Esse aqui já está mais relacionado à usabilidade do sistema. Qual que é o caso aqui? Eu sou autêntico, me apresento ao sistema e o sistema não me reconhece. Então, eu vou ficar tentando, mas esse sistema não vai me reconhecer. Isso aí vai prejudicar a percepção que as pessoas têm desse sistema e, eventualmente, isso pode até comprometer o uso desse sistema. Se muitas pessoas que deveriam utilizá-lo não utilizam, ele acaba sendo, ele acaba fugindo do seu propósito, não é isso? Então, FNMR é o número de falsos negativos sobre os verdadeiros positivos mais falsos negativos. Então, os falsos negativos, nesse caso, são 3 sobre os verdadeiros positivos mais os falsos negativos. Ou seja, de todos os autênticos, né, quantos não conseguiram se autenticar? Então, nesse caso, deu 23%. Imagina, se de 10 vezes que você entrar no local, sendo uma pessoa, sendo um funcionário, por exemplo, 2 você não vai conseguir, né? Você acaba ficando um pouco desgastado, um pouco cansado daquele sistema ali, né? Então, isso aqui está muito relacionado à usabilidade do sistema e também acaba sendo uma métrica importante nesse tipo de problema. Então, só para finalizar, geralmente há um trade-off entre essas duas métricas. Quanto menor um, maior o outro. Por quê? Porque se eu tento ser mais permissivo para evitar o problema da pessoa autêntica não se autenticar, eu acabo também permitindo que mais impostores entrem, né? Então, acaba que diminuindo o número de não identificação de pessoas autênticas, eu aumento o número de impostores. Então, sempre vai ter esse trade-off e cabe à pessoa que esteja avaliando aquele sistema decidir qual é o limiar interessante para aquele cenário de aplicação. O que que a gente vai permitir? O que que a gente não admite que aconteça ali, né? Quais os riscos envolvidos? Tudo isso tem que ser avaliado. E para concluir,
Avaliar produtos de IA não é tarefa trivial e deve haver um cuidado muito grande em relação a isso. É bastante relevante que, além das métricas tradicionais, sejam também consideradas métricas específicas do caso de implementação. Então, do problema específico, da IA específica, do modelo específico que esteja sendo desenvolvido. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Esse é mais um conteúdo sobre gestão de projetos de inteligência artificial. Espero que tenha sido útil. Se foi, deixa o like, inscreva-se no canal e muito obrigado por estar com a gente até aqui. É isso. Espero ver você em breve. Até logo e falou!